no livro de Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 7. Assim está escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus, ou seja, Miguel e todas as miríades de anjos estavam numa guerra, uma peleja, uma luta, uma briga, uma batalha contra o dragão, e também todos os seus anjos estavam do lado do dragão. Quem eram os anjos do dragão? Demônios. 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quem são os anjos do dragão? Os demônios. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe... Você pode sentar, irmão. Para quem que nós trabalhamos? Para quem que nós trabalhamos? Irmãos, como é notório, sabido dos irmãos, eu trabalho na área da saúde. E quantos não são os pacientes que nós transportamos e alguém fala bem assim: isso aí já era. Uma palavra maldita. Hã? A gente acaba tendo alguns médicos conhecidos, e os médicos eles passam por residência. Antes deles serem diplomados, eles passam um tempo, um período no hospital, trabalhando, aprendendo diretamente na prática. E diz que o médico professor, juntamente com a equipe de residentes, entraram na UTI, onde tinham vários enfermos, que para alguns eram terminais, mas o professor estava dando o diagnóstico de cada paciente para os seus internos, residentes, e ele dizia o seguinte: esse aqui teve AVC, esse aqui isso, esse aqui isso, e de repente, enquanto o médico conversava, um grupinho se aproximou de um outro paciente que já estava em coma há algum tempo, e aqueles residentes já tinham passado naquele leito algumas outras vezes, então eles tinham um pouquinho, estavam mais um pouquinho aprofundados na história daquele paciente. E diz que um dos residentes disse para o outro assim: esse aqui já era, não tem mais chance. Esse aqui já era, não tem mais tempo. E quando ele disse isso, disse que o paciente em coma vários dias, escorreu uma lágrima do olho dele. Ou seja, ninguém na terra tem diagnóstico para dizer que já era para você. Ninguém na terra tem autoridade e poder de dizer já era para você, não vai mais dar certo, acabou seu tempo. Só existe um que não tem mais jeito.
E o texto que nós lemos aqui é bem claro e notório, que houve uma guerra, uma peleja, uma luta nos céus. De um lado estava o arcanjo Miguel, o arcanjo de Deus poderoso, o arcanjo que brigou com Satanás para entregar a mensagem a Daniel, no livro de Daniel capítulo 10. O arcanjo de Deus que desbaratou, acabou, destruiu com o arraial de Senaqueribe, quando ele afrontou o povo de Deus. Entenda isso, igreja. Foi o anjo de Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, enquanto Ló e suas filhas e sua esposa eram retiradas da cidade. Esse arcanjo estava guerreando, e esse arcanjo venceu pelo sangue de Cristo e expulsou Satanás e seus anjos de um lugar celestial. Preste atenção que eu quero que vocês entendam isso, hein? Mini estudo para os irmãos, preste atenção. O texto disse assim, olha: e foi expulso a antiga serpente, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, presta atenção, presente, e foi expulso o grande dragão, que foi expulso do céu. Ele já estava como dragão, a antiga serpente. Um parênteses para você entender. Você já viu uma serpente, o tamanho que é uma serpente? Uma serpente é uma cobra pequena, pode chegar até 3 metros. Até 3 metros. Pois nós sabemos que jiboia, anacondas não entram como serpentes. Serpente é um animal que ele contém veneno. Ou seja, anaconda, jiboias, sucuris não tem veneno. Serpente, para ser serpente tem que ter o quê? Veneno. Essa serpente estava no Éden, cerca de 3 metros. Mas em Apocalipse ela está como Mas como é que pode? Vocês já viram um dragão? Na mitologia chinesa, um dragão é um animal enorme, com asas. Esse dragão, na mitologia chinesa, ele tem pernas, braços e asas, e ele cospe fogo. Mitologia chinesa. Mas nós sabemos que na África existe um animal chamado dragão de Komodo. Ele é um animal, um réptil, um lagarto de cerca de 3 metros de comprimento, que esse lagarto tem também na sua mordida, na sua saliva, veneno, que quando ele, de tal forma que ele só precisa morder a sua presa e largar, depois ele só vai seguir o animal, porque ele sabe que por causa da sua mordida, as bactérias da sua mordida entraram na corrente sanguínea da sua presa, e é questão de horas para aquela presa morrer. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Essa serpente era pequena no Éden, mas em Apocalipse já é um dragão. E nós sabemos que para algo crescer é necessário de alimento. Que tipo de alimento? Que tipo de alimento é que essa serpente do Éden se alimentou para chegar no livro de Apocalipse como um dragão? Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis. Preste atenção nisso, irmãos. É tremendo. Capítulo 3, versículo 14. Você encontrou? Dá um glória a Deus. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste,
maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias. Alguém pode ler? Da tua vida. Rapidamente, igreja. A sentença para Adão foi: agora tu só vai comer do fruto do suor do teu rosto. Porque Adão até ali ele tinha tudo de graça. Não plantava, mas ele comia o que era de melhor. Não é verdade, irmãos? Comia tudo que tinha de bom. Agora ele só ia comer depois que plantasse. A mulher Deus castigou dizendo: olha, vou multiplicar as dores do teu parto. Mas a serpente foi o quê? Agora tu vai se rastejar o resto da tua vida e tu vai comer pó. Você já viu aqui, irmão, que está escrito? No versículo 11 diz: perguntou-lhe Deus: o que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore do que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deu, ela me deu da árvore e eu comi. Você está entendendo isso? Que Deus no livro de Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus, porque foi Deus que deu, e o corpo volta porque o pó volta ao pó. O que a serpente tem se alimentado? De tudo aquilo que nós fazemos carnalmente. Os frutos da carne. É duro isso. Mas os frutos da carne é que alimenta Satanás. Pastor, então quando eu minto as crianças, quando vocês mentem, quem está se alimentando? O diabo. Quando eu faço uma coisa errada, quem é que eu estou alimentando? Quando você mente, você está dando um alimento para o inimigo. Não existe outra história. Quando alguém bebe, alimentando o inimigo. Fuma, alimentando o inimigo. Prostitui, alimentando o inimigo. Adultera, alimentando o inimigo. Fofoca, alimentando o inimigo. Por isso que o inimigo estava pequeno no Éden, conversando com a mulher, como uma serpente. Mas lá no livro de Apocalipse já está brigando cara a cara com o anjo todo poderoso de Deus. Você está entendendo? No livro do Éden ela está se arrastando, mas em Apocalipse está brigando. Por quê? Porque a humanidade tem alimentado. Homossexualismo alimentando Satanás. Não tem, está gravando, vai estar na rede. Homossexualismo, alimento para Satanás. Não existe homem com homem, mulher com mulher, tudo alimentação para o inimigo. Nós precisamos nos colocar numa condição e falar assim: Senhor, eu quero fazer a coisa certa. Eu quero fazer a coisa certa. E como fazemos a coisa certa, irmão? Na casa do Senhor, aprendendo o que é certo. Aprendendo o que é certo. Aprendendo o que é certo. Como assim? É só aprendendo diretamente com Deus. Porque lá no trabalho, irmão, cá entre nós, irmão, tem emprego que você só aceita mesmo que você precisa. Porque tem emprego que você fala assim: meu Deus, me tira daqui, Senhor. Me tira, me liberta daqui, Senhor. E filha um dia chegou para mim esses dias e falou assim: pai, me tira dessa escola, eu não estou aguentando essa escola. Porque como é que pode, irmão? Você ensina uma criança. A minha irmã, meu sobrinho, 3 anos de idade, estava na casa da minha mãe, na igreja. O menino começou a estudar agora, recente.
quando o menino solta um palavrão desse tamanho, onde é que aprendeu? Na escola. Então, quando xinga, alimento do diabo. Tudo que você faz de ruim, você está dando força para o inimigo. Agora, quando você faz coisas boas, você não está alimentando Deus não, irmão. Você está alimentando a tua fé. Porque Deus não precisa de nada. Deus, ele já é mais. Já é o Todo-Poderoso. Deus, ele já está acima das estrelas, acima de todos os anjos. Deus, ele já é excelso, Todo-Poderoso. Nada está acima de Deus. Deus, ele não precisa de nada. A diaconisa no início diz: Deus vai continuar Deus. Não importa o que eu faço, mas nós necessitamos dele. Nós precisamos dele. Falando de mitologia, a mitologia grega diz que eles têm mais de 5.000 deuses, ou mais, muito mais. Só que na mitologia grega, aí vem Zeus, Atenas, tem Marte, Júpiter, todos os deuses lá. E os deuses, eles ficam no Olimpo, um monte acima no céu dos gregos, é mentira. E eles ficam esperando o quê? A oração, a reza dos seus adeptos, para que eles sejam fortalecidos. Ou seja, aquele que acredita em Atenas, ele se dobra de joelho e fica clamando, orando a ela, e quanto mais ele reza, mais ele ora, o Deus grego lá se fortalece. Que coisa maluca, irmão. Com Cristo é diferente. Quanto mais eu me ajoelho, quanto mais eu oro, quem se fortalece sou eu, quem se fortalece é você. É isso que você precisa entender. Quanto mais eu venho para a igreja, quanto mais estou na igreja, quanto mais eu entro no meu quarto, tranco a porta e oro e faço o meu clamor, quem se fortalece somos nós. Porque quanto mais eu clamo, a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto ele está perto. Vai chegar uma hora, como a diaconisa disse, você vai clamar e você não vai sentir mais nada, porque o Espírito Santo vai se retirar dessa terra. Como assim? O texto diz: Satanás foi precipitado, lançado na terra com muita ira, raiva, cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que o tempo está acabando. E os crentes, no dia de domingo em casa, achando que amanhã pode ter mais uma chance. E se não tiver? E se não tiver mais chance? Hein? Direto eu recebo ligação de parente de pacientes. Está lá no hospital, o parente morre, e eles, em vez de ligar para o outro parente, eles ligam direto para mim. Você sabe por quê? Porque aquele que tem uma boa palavra, uma palavra bem dita, é o elo mais perto que você tem de Deus. Quando a pessoa fala de Deus, você gosta. Quando a pessoa é boa, você quer ficar perto dela. Quando a pessoa tem um papo agradável, você quer ficar perto dela. Então, em nome de Jesus, irmão, pouco tempo nos resta.